Pessoal, voltando aí para nossa terceira e última parte da palestra de hoje, vou falar um pouquinho sobre reuso de água, né? Ou seja, como que a gente pode fazer para reutilizar a água, né? Ou seja, a água do esgoto, tá? Eu sei que existem inúmeros reusos de água hoje, né? Existe o reuso da água de chuva, né? Reuso próprio da água potável, né? Mas aqui especificamente, quando a gente está falando de tratamento de esgoto, eu vou falar um pouquinho sobre o reuso de água, né? Do tratamento de esgoto, tá? Então, reuso e aproveitamento de água, né? Essa é a nossa terceira e última etapa da nossa palestra aí. Eu vou falar um pouquinho sobre o porquê que é necessário hoje a gente fazer o reuso de água, tá? Por que existe a demanda para o reuso de água, né? Então, hoje o que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo um aumento populacional muito grande, né? Um aumento da produção agrícola, ou seja, né, a produção agrícola vem batendo recordes e recordes aí de produtividade, tá? E também aumento da produção industrial. Então, todos esses três aumentos aqui, vamos dizer, eles demandam o quê? Muito mais quantidade de água. Como eu falei para vocês, né? A água potável no mundo, ela vem cada vez ficando mais escassa, né? Então, por isso que realmente eu preciso pegar parte dessa água, né, do esgoto e assim por diante, e fazer o reuso dessa água, ou seja, reutilizar essa água, tá? Então, como eu falei para vocês, o consumo de água doce duplica a cada 25 anos, né? Então isso é bem complicado. E a previsão de escassez mundial aí, né, até 2025, tá? Então, isso a nível mundial. Então, realmente a gente está num cenário muito crítico aí para o futuro. Então, por isso que o reuso se faz necessário, tá? Bom, o que seria esse reuso, né? De água, tá? É o reuso, ou seja, reutilizar essa água do meu esgoto, né? Ou seja, o tratamento que eu fiz do esgoto para outros fins, né? Tais para fins benéficos aí, né? Tais como irrigação, né? Ou seja, irrigar algumas áreas que são possíveis de irrigar, né? Algumas culturas, logicamente, nem todas as culturas são possíveis de serem irrigadas, né? Com água de esgoto tratado, né? Uso industrial, ou seja, para a indústria, né? Ou para fins urbanos não potáveis. O que seria fins urbanos não potáveis, né? Por exemplo, lavar uma rua, né? Regar áreas verdes de praças e assim por diante, tá? Então, a OMS, ela classifica o reuso em dois tipos de reuso aí, né? Nós chamamos de reuso direto e o reuso indireto, tá? O que seria, traduzindo isso aí, o que seria o reuso direto? Imagina só, eu pego, trato o meu esgoto lá na estação de tratamento de esgoto, passo esse esgoto por um processo de potabilização dele e já distribuo para a população. Ou seja, né? Eu trato meu esgoto, né, até chegar no nível potável e distribuo para a população. Tá? Isso não é muito comum, quer dizer, não é muito comum, é pouco comum hoje no mundo, tá? Alguns países só, alguns estados muitas vezes fazem esse tipo de tratamento, tá? Esse tipo de reuso, na verdade, né? O reuso mais comum é o que nós chamamos de reuso indireto, né? Ou seja, eu trato meu esgoto, jogo esse meu esgoto de novo num rio, vou lá e capto essa água desse rio, trato a água desse rio e distribuo para a população, né? Ou seja, eu tenho uma mistura ali, né? Eu tenho uma mistura no meio ambiente primeiro, para depois fazer esse tratamento e distribuir para a população, tá? E logicamente a OMS, ela não recomenda o uso direto de água potável, né? Ou seja, tratar o esgoto já distribuir para a população, né? Por que, pessoal, que ela não recomenda? Não é porque não existe tecnologia que permita fazer isso hoje, tá? Existe tecnologia que permita fazer isso hoje e muito bem feito. Porém, o controle disso tem que ser muito, muito, muito bem feito, tá? Porque imagina só distribuir uma água contaminada para a população é muito complicado. Então, por esse controle ser muito complicado, por isso que ela não recomenda, né? Porque são poucas pessoas realmente que fazem isso aí, tá? Bom, e aí, como eu falei para vocês, quais são, né, alguns reusos aí, né, que eu posso ter, né? Logicamente, quando eu tenho reuso urbano para fins potáveis, como eu falei para vocês, né, pego a água do esgoto, trato ela e mando ela diretamente para a população, o nível de tratamento tem que ser muito avançado, né? Agora, quando eu tenho um reuso para fins não potáveis, né, por exemplo, rega de jardim, lavagem de rua, né, lavagem de ônibus e caminhão e assim por diante, né, realmente, lógico, eu tenho que ter um tratamento muito efetivo, né, ou seja, tem que tirar pelo menos aí 90%, 95% dos meus poluentes, porém não preciso de um tratamento tão refinado assim como para fins potáveis, né, ou seja, para distribuir para a população, tá? E logicamente, pessoal, eu posso também usar isso nas indústrias, né? Torre de esfriamento, posso usar em caldeira, né? Lavagem de peças e assim por diante, tá? Ou então rega de área verde, né, da indústria, então eu posso ter também essas possibilidades aí, né? E aí eu posso também fazer o reuso na
agricultura, ou seja, irrigar algumas culturas, né, principalmente aquelas culturas que não são consumidas cruas, né, por exemplo, eucalipto, né, cana-de-açúcar. Então eu posso fazer essa irrigação dessas culturas aí para depois com a água de esgoto, né, ou seja, água de esgoto tratado, sempre lembrando, né, tá? Bom, e aí, né, como eu já também falei anteriormente, né, por que a gente precisa fazer o reuso de água, né? Proteção da saúde pública, né, ou seja, eu estou deixando de consumir uma água, né, por exemplo, vou regar uma praça pública, né? Será que eu preciso de uma água potável que eu vou dar para a população para fazer isso? Será que eu não posso fazer com uma água, né, de reuso, né? Uso sustentado da água, né? Ou seja, você sempre está usando a água de maneira racional, sustentada, né? Ou seja, isso sustenta ao longo de anos, né? E, logicamente, a manutenção dos ecossistemas, né? Ou seja, eu deixo de pegar uma água boa, tirar uma água boa lá do meu manancial, para poder usar uma água de reuso, né? Então, isso é o mais importante, tá? Bom, aqui eu vou falar para vocês rapidamente sobre algumas casos de reuso no mundo, né? Só para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos, né? Eles fazem reuso, tá? Não para distribuir para a população beber, pessoal, mas para irrigação, para rega de jardins e assim por diante, desde 1917, só para vocês terem uma ideia, né? E lá quem controla, né, esse reuso aí é a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, que nós chamamos de EPA, tá? Na Tunísia também, né? Desde 1975 já tem uma legislação, né, que regulamenta essa questão do reuso também nesse país aí, tá? Então também uma legislação relativamente antiga, né? Tá? África do Sul também, ó, desde 1956 é feito o reuso, né? Principalmente para grandes empreendimentos é obrigatório você fazer o reuso, né? Neste caso aí, tá? Na França, a maioria da água, né, da agricultura também é derivado da água de esgoto, ou seja, de esgoto tratado, né? Na Itália também para agricultura, né? Ou seja, os esgotos tratados são usados para irrigação aí numa área maior que 4 mil hectares, tá? E no Japão, pessoal, só para vocês terem uma ideia, né, cerca de 15 milhões de metros cúbicos por dia de efluentes, né, são reusados para as indústrias, né? Ou seja, eu tenho um processo lá da indústria, ela trata esse esgoto lá na indústria e ela reusa esse esgoto no próprio processo industrial dela, tá? Então isso também é muito comum lá no Japão, né? Bom, no Brasil, nós não temos uma legislação até hoje sobre reuso, tá? Então, o reuso hoje no Brasil, ele é feito, quem regulamenta isso, na verdade, são muitas vezes os próprios estados, tá? Ou as próprias cidades, né? Cidades têm algumas legislações específicas aí, tá? Então, realmente, aqui no Brasil, nós não temos uma legislação falando a nível federal, né, logicamente falando, que fala sobre reuso, tá? Então, cada estado aí, ele tem uma legislação específica, né? Logicamente que tem essa lei aqui, né, que é a Lei Política Nacional de Recursos Hídricos, né, que foi feita em 1997, ela fala sobre o reuso consciente, ou seja, o uso sustentado da água. E nesse arcabouço aí legal, né, ou seja, nessas recomendações que essa lei aqui tem, né, na verdade não é uma lei, é uma política, né, ela fala sobre as iniciativas de reuso, que as indústrias, que as prefeituras têm que ter iniciativas de reuso, porém isso não é uma obrigação, não é uma lei, não regulamenta isso de maneira efetiva, tá? Então por isso que realmente essa questão do reuso no Brasil ainda, ela é bem incipiente ainda, tá? Bom, algumas iniciativas de reuso aqui no Brasil, né? Foi criado, né, um programa nacional racional de uso da água pelo pessoal da USP, né? O que esse programa faz? Ele cria, né, tecnologias e cria incentivos para quem quer fazer realmente reuso de água, tá? Essa lei também aqui de Curitiba, né? Ela de 2005 aí também. Ela diz também que é obrigatório vocês usarem, né, ou seja, os condomínios, né, os empreendimentos utilizarem água de chuva também, né, no condomínio, por exemplo. Então também essa é uma lei específica de Curitiba, né? O programa Selo Azul da Caixa, ou seja, a Caixa ela dá um selo para a construção que tem essas iniciativas de reuso de água, então também isso acaba incentivando as pessoas, né, os empreendedores aí fazer programas, né, de captação de água de chuva e assim por diante, para receber esse selo azul, porque esse selo, né, ele pode até facilitar na questão de vendas e assim por diante, né, uma propaganda a mais, tá? E tem uma cartilha, né, que foi desenvolvida pelo Sindusconf,
Gescom, né, que é um órgão aqui de São Paulo, né, junto com o Ministério do Meio Ambiente, né, com a Agência Nacional de Águas, essa cartilha também ela traz algumas iniciativas de reuso, ou seja, ela classifica o reuso, onde pode ser reutilizada a água, ela dá algumas orientações, né, mas também não é a título de lei, tá, pessoal? Ela só orienta essa questão do reuso, né? Então, realmente, no Brasil aí a gente está caminhando muito pouco para essa questão do reuso de água, tá? Bom, falando um pouquinho sobre o Brasil ainda, né? A Sabesp, no ano de 2010, ela construiu um dos maiores projetos de reuso do mundo, tá, pessoal? O que acontece? Ali na região metropolitana de São Paulo, né, existe a cidade de Mauá, tá? E Mauá, ela tem um polo petroquímico muito grande lá, né? O que acontece? Esse polo petroquímico queria se expandir, né? Só qual que é o grande problema? Não tinha água disponível naquela região para a expansão desse polo petroquímico. Ou seja, a água, como eu falei para vocês bem lá no começo, ela foi um limitante econômico, tá? Ou seja, pela água, né? Ou seja, pela falta de água não conseguia ampliar, né, esse polo petroquímico, né? E o que a Sabesp ela fez juntamente com a Odebrecht, tá? Ela construiu uma estação de reuso após a estação ET-ABC, tá? Essa ET-ABC é uma ET que fica na região do ABC, ali, São Bernardo, São Caetano, tá? Então essa ET, ela trata o esgoto dessas cidades, depois eu passo para um processo muito mais refinado de tratamento de esgoto, né? E esse esgoto tratado, ele é enviado através de uma tubulação, né? Essa tubulação tem quase 20 quilômetros de tubos aí, né? Até chegar lá nesse polo petroquímico. E essa água de reuso, ela é distribuída para esse polo, para as indústrias que se estabeleceram lá, né? Que aumentaram de tamanho, então outras indústrias vieram. E aí sim, realmente pôde ser possível essa expansão dessas indústrias através do reuso do efluente tratado, tá, pessoal? Ou seja, esgoto tratado, né, muito bem tratado, refinado, tratamento terciário, né, até chegar num nível suficiente para poder reutilizar esse efluente lá nesse polo petroquímico de Capoava, tá? Então esse nós chamamos de projeto Aquapolo, né? Se vocês quiserem depois entrar na internet aí, né, para pesquisar um pouquinho mais sobre esse projeto, que é um dos maiores do mundo, né? Ou seja, o quinto do mundo aí em termos de reuso, tá? E tá aqui no Brasil, né? A Petrobras também tem um projeto, né? Todo o esgoto que é produzido dentro da Petrobras hoje, né? Em todas as unidades da Petrobras, ele é reutilizado, né? Não, na verdade não todo, né? Quase todo, porque alguns ainda fazem descartam esse efluente, tá? Mas a meta da Petrobras é que quase todo o esgoto, né, que é produzido hoje da Petrobras, né, desde do esgoto industrial, né, até o esgoto que as pessoas produzem, as pessoas que trabalham na Petrobras produzem, ele é reutilizado no processo, né? Então o refinamento de petróleo, né, ele é um processo que consome também muita água, né? Então esses processos, né, eles precisam de água. Então realmente todo esse efluente também que é tratado na Petrobras também ele é reutilizar, tem um programa para reutilização desse efluente dentro da Petrobras, tá, pessoal? Então é outro processo aí também que é bem conhecido aqui no Brasil e que a Petrobras tem investido também nessa parte de reuso de efluentes, tá? Bom, e para a gente finalizar a nossa palestra de hoje, né, quais seriam o grande benefício do reuso, pessoal? Como eu sempre falo, né, ó, eu tô liberando, né, a água potável, aquela água que é, né, aquela para a população, para fins nobres, por exemplo, né? Então, quer dizer, eu estou deixando de consumir uma água que vai para sedentação das pessoas, que vai para, né, para tomar banho, que vai para fazer higiene, eu estou deixando, né, dessa água para essas atividades, né? Ou seja, aquelas atividades que não precisam de uma água tão potável assim, né? Por exemplo, lavar uma calçada, né? Irrigar uma área verde, lavar uma rua. Essa água eu posso fazer com água de reuso, né? Então, esse é o grande benefício do reuso da água aí, né? Lógico, como está falando para vocês aqui, não. Reduz o consumo de água, por quê? Porque eu estou reutilizando essa água, né? Reduz o desperdício, logicamente, né? As perdas de água também acabam diminuindo, né? Aumenta a eficiência do uso da água, ou seja, né? Eu só estou usando a água potável para aquilo que realmente importa, né? Aumenta a reciclagem, ou seja, eu diminuo, né? Tá captando toda vez a água do meio ambiente, captando água do meio ambiente, né? Então eu diminuo essa captação, né? Lógico, evita a poluição, porque se eu estou reusando, eu estou evitando de jogar essa água para o meio ambiente, uma água poluída para o meio ambiente, né? E logicamente reduz a quantidade de água extraída das fontes de suprimento, ou seja, tiro cada vez menos água dos meus mananciais que são tão importantes para a manutenção da vida, tá? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da palestra.
Qualquer dúvida, né, que vocês tiverem aí, né, vocês têm o meu e-mail aqui, né, se vocês quiserem mandar um e-mail para mim, ou então, né, entrar em contato comigo através da faculdade, nas aulas, estou à disposição de vocês para falar sobre esse tema, que é um tema tão importante, né, e pena que o nosso tempo é muito curto aqui, mas realmente, em outras oportunidades a gente volta a falar sobre esse tema, tá? Uma boa noite a todos e até mais.